Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente, os Três Neurônios, dessa vez em três mesmo, com o doutor Antônio José Ribas Paiva, nosso candidato, meu e do Pedrinho, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Ainda bem que o Pedrinho me corrige, senão eu falava candidato, mas é pré-candidato. Mas é a pessoa que eu já falei em programas anteriores e volto a falar novamente, é uma pessoa que tem a capacidade, a inteligência, os meios para fazer com que essa cidade volte a ser uma cidade habitável. Muito bem, muito boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde. Pedrinho, boa tarde. Hoje o doutor Ribas veio aqui para a gente falar um pouco sobre isso que está aí atrás, sobre Tribunal Superior Eleitoral e sobre as maneiras que são usadas nesse país para se eleger essas pessoas que estão aí gerenciando a gente durante esses tempos bicudos. Pedrinho, você quer fazer alguma pergunta? Doutor Antônio, se quiser começar. Eu acho que a parte central desse programa vai fazer propostas de melhoria do sistema de escolha que o cidadão vai poder ter para ter maior representatividade. Porque hoje em dia é mais ou menos uma loteria, né? Eu complementaria, diria que é um balcão de negócios, é um negócio como é um leilão. É um leilão, quem pagar mais entra. Pode ser. Então, está com a palavra, doutor Ribas. É uma história. Eu, como advogado, tenho apreciado o processo político eleitoral, às vezes com uma certa resistência, porque o advogado procura o quê? A segurança jurídica, não é verdade? Claro. Segurança do direito mais propriamente, se tratando de mecanismo de escolha. Porque existe uma crença mundial, até houve um incidente com o embaixador Otto Hart uma vez, que eu disse que o Brasil não era uma democracia. Ele falou, é democracia? Sim, nós temos eleições aqui no Brasil. Eu disse, embaixador, o senhor está enganado. O Brasil não é democrático, porque eleição é simples mecanismo de escolha, que a máfia tem, o Vaticano, claro, não é verdade? Então não se pode confundir o mecanismo com a democracia. Até o PCC tem. O PCC, bem lembrado. Todas as organizações lícitas ou ilícitas têm os seus mecanismos de sucessão. Claro. Não é verdade? E falar em mecanismo de sucessão, eu quero lembrar aqui do Pierre Trudeau, que ficou mais de 20 anos como primeiro-ministro do Canadá e só deixou de ser primeiro-ministro porque ele não quis mais. Ele falou, olha, eu já fiz tudo que eu podia pelo Canadá, então vocês vão me dar licença, eu vou me dedicar à minha vida privada. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Eu lembro até de uma vez que ele veio aqui de terno, sem gravata, com tênis brancos. Pois é. Você lembra disso? Ele podia. Eu uma vez fui barrado num restaurante aqui, num aniversário em que o restaurante estava... Só para alegrar um pouco o programa. O restaurante estava fechado para um aniversário de uma amiga minha e eu cheguei de terno, gravata e tênis, como ele, como o Trudeau, e não me deixaram entrar. Ordem do senhor Luiz Bola. Então, é assim. O presidente do Canadá pode andar de tênis. A questão fulcral do nosso assunto é a segurança jurídica do mecanismo de escolha. Claro. Porque, veja, você pode ter uma democracia nominal, como é o caso da brasileira, que não existe de fato. Porque o mecanismo de escolha não é confiável. Eu costumo dizer que o processo político eleitoral do Brasil é o cassino do Al Capone. Tá certo. Então você não pode convencer o Al Capone a não roubar na roleta. E agora piorou, porque antigamente eles roubavam nos mapas eleitorais, na apuração. Na roleta. Agora a roleta que é viciada, o software da urna eletrônica. Da urna, o programa fonte da eleição. O grande segredo de Polichinelo é com quem fica o programa fonte da eleição. Porque tem um programa fonte, produz o resultado que quiser.
quem fica com o programa-fonte é o Superior Tribunal Eleitoral. Então você tem o croupier, que apresenta o resultado favorável ao cassino. E qual é o resultado favorável ao cassino? É eleger os mesmos ou seus sucessores para que tudo continue como sempre foi no Brasil. Né? Eu costumo dizer que é algo assemelhado àquela obra do Lampedusa, Il Gatto Pardo. Exatamente. Né? Vamos mudar algumas coisas para que tudo permaneça como sempre foi. Tá certo. E é por isso. A questão... existe um movimento no Brasil que fala muito dos mecanismos de fraude das urnas, né? Ou do processo eletrônico. Existe outra corrente que se preocupa com o voto impresso. Isso você tem que vincular a auditoria eleitoral. Exemplificando, vamos começar pela legislação eleitoral. A legislação eleitoral se preocupa mais com os candidatos do que com o eleitor. Que o principal ator no processo eleitoral é o eleitor. E o eleitor não é levado em consideração. Vou dar um exemplo. Se você impugna uma urna, vamos lembrar do tempo antigo, do voto de papelzinho. Aí tinha fraude numa urna. O juiz falava assim, vamos apurar. Fazia a recontagem da urna, não, realmente roubaram 50 votos. Aí o juiz pergunta para o chefe da sessão eleitoral, alterou o resultado da eleição? Não. Então isso é despiciendo. Ou seja, apurou-se uma fraude e a eleição foi validada. Agora eu pergunto, será que nas outras sessões não havia fraude? Exatamente. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que garantir, através da legislação eleitoral, a liberdade de escolha do eleitor. O que é a liberdade de escolha? Ele ter a capacidade ou a possibilidade de escolher o melhor entre iguais. Exatamente. Do jeito que a eleição é regulada pela lei eleitoral, o eleitor nem sabe quais são as propostas dos candidatos. Quando há um debate nas televisões, esse debate é encamisado pelo coordenador do debate. Você faz 2 perguntas, o outro faz 3, o outro tem direito a uma réplica. No fim, o eleitor fica mais confuso do que antes do programa. É verdade. Não, e com o fato de a nossa legislação não permitir a candidatura independente. Então você precisa comprar o pedágio dos donos dos partidos, dono entre aspas. Exatamente, partidos, então você, sempre, eu, com 70 anos, sempre votei no menos pior. Então você, na realidade, você não tem liberdade de escolha porque você escolhe, elege indiretamente, porque você vota em quem já foi escolhido pelos chefes existe uma pré-escolha, existe uma pré-escolha. Exatamente, você faz a catação da pré-escolha. Tá certo. Não é o fim de feira. Por quê? Porque você não pode, você acaba levando xepa para casa, né? Exatamente. Então o que acontece? Nós teríamos que ter o voto distrital com moção de desconfiança, né? Que é o recall, não é? Por quê? Porque o eleitor teria o direito de cobrar do seu representante as promessas não concretizadas. Né? E não seria necessário o Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral é outro cartório. É o cartório dos partidos e dos candidatos tradicionais. Então, o próprio Bolsonaro, em Washington, declarou publicamente que foi roubado, que ele ganhou no primeiro turno e que teve que concorrer ao segundo turno, que foi roubado pelas urnas eletrônicas. Isso aí o mundo inteiro tomou conhecimento. A minha proposta é que se mude a lei eleitoral. Por exemplo, se você pode ter o voto impresso para auditar a urna eletrônica. Se for impugnada uma sessão, o resultado da eleição
fica suspenso e será obrigatória uma recontagem por amostragem nas outras sessões eleitorais. Porque a amostragem não dá para você fraudar. Você escolhe aleatoriamente, audita, e se ocorrer uma fraude em qualquer sessão, fica suspensa a homologação do resultado da eleição. E se em várias sessões for encontrada a fraude, será repetido o processo, com maior fiscalização. Então, o grande problema aí é que eles, quando alguma fraude é detectada, eles julgam despiciando o número fraudado. Só que esse número se multiplica em todas as sessões. Se me permitir, eu queria só explicar isso, porque da maneira que é falado, de repente tem gente que não entende. Mas eu gosto muito como Cristo fazia. Cristo fazia sempre, contava uma parábola. Então eu vou dizer para vocês vão entender o que o Dr. Ribas falou aqui, onde que está a ladruagem. Eu acho que todo mundo que usa cartão de crédito leva um susto todo fim de mês quando recebe a conta do cartão de crédito. Chegou a conta. Pô, mas eu não gastei tudo isso. Aí você pega aquela lista lá e você... Eu só gastei coisinha pequena, 20 reais aqui, 30 ali. Aí você vai somar, verifica tudo e você gastou aquele total que o banco está te cobrando. Só que a tua percepção é o despiciando que ele falou. Então, é o seguinte, você não nota. Mas roubar um pouquinho aqui, roubar um pouquinho ali, roubar um pouquinho ali, elege o cara lá na frente. Elege quem eles quiserem. Quem eles quiserem, com um pouquinho só. Então, se você não tiver um controle absolutamente rígido, é isso que acontece. Roubou aqui, o cara reclamou, eles vão lá, mas deixa pra lá, porque isso a pouquinho não muda o resultado. Não muda nessa urna, mas muda no total. Então eu ouso dizer que com todos esses equívocos da legislação eleitoral, que não garante a segurança do processo, nós não temos uma verdadeira representatividade. É o paradoxo do sistema representativo sem representatividade. Então o Brasil não é democracia, o povo brasileiro está sendo enganado, é por isso que ele é convocado a ir votar. Por quê? Obrigatoriamente. Por quê? Para conestar o resultado. Exatamente como o doutor Pedro falou, para conestar o resultado das urnas fraudadas. Então a eleição no Brasil é uma tragicomédia. E o pior é que ela não é tão hilariante. Ela é mais tragédia do que comédia. É verdade. E o povo é que paga a conta. Você veja, agora o pessoal está percebendo, esse Drauzio Varela, coitado, ele está fazendo um papel triste, convocando os mesários a arriscar a vida de graça nas sessões eleitorais. Quando os políticos vão receber 2 bilhões de reais para serem candidatos. Exatamente. E tem uma outra coisa, ou é perigoso ou não é perigoso. Vamos resolver a questão? É perigoso você sair sem máscara? Não é perigoso? É perigoso de votar? Não é perigoso? O próprio ônibus superlotado? Não é perigoso. O metrô das 6 horas não é perigoso. Beleza. Você abrir o shopping num horário assim, das 4 da tarde às 8 da noite, para juntar toda a gente que precisa ir ao shopping, não é perigoso. Se abrisse o dia inteiro, pulverizava. Mas aí é perigoso, porque deixa o povo livre para fazer o que quiser. Então, veja, o Brasil é um país que está muito distante da democracia, que é segurança do direito. O Tribunal Eleitoral é a chancela da fraude eleitoral. E eu, como pré-candidato a prefeito de São Paulo, pelo menos até hoje sou, eu questiono esse processo, porque eu vejo que o eleitor, que é o principal ator do processo, é desprezado pelos legisladores e pelos magistrados. Exatamente. Muito bem. Estamos chegando ao fim de mais esse programa, com a presença do nosso pré-candidato, Dr. Ribas Paiva. Espero que vocês
procurem saber, procurem conhecer mais o Dr. Ribas. Dr. Ribas nunca teve ligado à política, mas é uma pessoa de notório saber e é a pessoa que vai devolver São Paulo para o povo. Então, obrigado pela atenção de vocês. Ele vai estar mais vezes com a gente para discutir outros problemas da capital, outros problemas nacionais, porque, por falar em não estamos numa democracia, agora, nesse momento, menos do que nunca, né? Porque hoje nós temos 11 presidentes da República que estão decidindo o que a gente faz. Não, e antigamente diziam que tinha ditadura militar, quando eram governos militares. Não é? Você tinha um núcleo monolítico de poder nacional, que era o alto comando das Forças Armadas. Hoje você não tem núcleo monolítico de poder nacional e tem a ditadura da gravata. Da toga, eu diria. Não, da gravata, porque eles usam gravata também. Também. A toga vem por cima. A toga é para tampar a gravata. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo programa com o Dr. Ribas, estaremos aqui e vamos estar o tempo todo até vencer, porque aqui não tem alternativa. Ou vencemos ou nada. Vencemos. Obrigado, doutor Antônio. Esse foi 3 Neurônios 209. Cliquem, compartilhem e procurem se informar, porque agora vocês têm um candidato. Nós todos temos. Nós todos. Obrigado.